Graça e paz da parte de Cristo Jesus a todos vós. Seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Sandro e hoje nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus, partindo do texto bíblico que se encontra em João 8:32. Nós vamos descobrir aqui os 5 pilares da verdade. E diz assim a palavra de Deus em João 8:32. Se você tem uma Bíblia, eu convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar os textos que serão lidos hoje neste estudo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo estava falando isso para os judeus que haviam crido nele, porque os judeus estavam presos às tradições, a crendices popular, preso a ensinamentos que, com o decorrer do tempo, perderam a sua essência, perderam a verdade. E hoje não é diferente, queridos. Muitos cristãos estão presos, estão perdidos na crendice popular. Muitos estão sem entender e sem compreender a verdade. Mas o que é a verdade? É o que nós vamos descobrir no estudo de hoje. E do que a verdade liberta? Não é simplesmente uma oração que liberta, não é simplesmente uma campanha de 7 sexta-feiras e daí por diante. Nós vamos descobrir o que realmente liberta a pessoa. E o nosso primeiro pilar da verdade se encontra em Jeremias, capítulo 10, o verso 10. Nós vamos nesse estudo falar sobre os 5 pilares da verdade. E assim diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 10, o verso 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então aqui nós encontramos o primeiro pilar da verdade. Deus. Deus é o primeiro pilar da verdade. O segundo pilar da verdade encontra-se em João 14, verso 6. É um texto bastante conhecido. Talvez você saiba esse texto de cor. E assim diz a palavra do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras foram proferidas por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o segundo pilar da verdade. Terceiro pilar da verdade encontra-se em 1 João, capítulo 5 e o verso 6. Assim diz a palavra do Senhor. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. E não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, meus queridos, o terceiro pilar da verdade é o Espírito Santo. Quarto pilar da verdade encontra-se em João, capítulo 17, o verso 17. E assim diz a palavra do Senhor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mais uma vez, palavras proferidas por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo disse que a palavra de Deus é a verdade. A palavra do Pai é a verdade. E hoje, qual é a palavra do Pai que nós conhecemos? A Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Então a Bíblia, queridos, é o quarto pilar da verdade. E o quinto pilar da verdade encontra-se em Salmos, capítulo 119, e o verso 142 e o 151. E assim diz a palavra do Senhor. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Verso 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Então, querido, a quinta coluna da verdade são os mandamentos de Deus, a lei de Deus, os 10 mandamentos é a quinta coluna da verdade. Então, queridos, voltando ao primeiro texto, o texto inicial deste nosso
estudo, desta nossa reflexão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade é um conjunto, queridos. Esse conjunto de 5 pilares: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada e os 10 mandamentos. Não podemos construir a nossa fé sem essa base, sem esses pilares. Estes pilares são a base da nossa fé. Do que a verdade nos liberta, querido? A verdade nos liberta do engano, da mentira, do pecado, das tradições. A verdade nos liberta principalmente do pecado, querido. E a verdade que é Cristo Jesus, que é Deus, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus e os 10 mandamentos. Esse é o conjunto da verdade. Estes são os pilares da verdade que devem servir de base para a nossa fé, queridos. Que Deus abençoe você e que a sua fé seja construída em cima destes 5 pilares, queridos. Uma pergunta para você refletir: a sua fé está construída em cima destes 5 pilares? Será que não está faltando um pilar desse em sua fé? Reflita um pouco, porque se faltar um pilar desse, queridos, você não foi verdadeiramente liberto, porque você não conheceu toda a verdade. É preciso conhecer toda a verdade para que nós sejamos libertos, para que você seja liberto do pecado, do engano, da mentira, das tradições, das crendices, enfim. Deus, ele deseja libertar os seus filhos, o seu povo, de tudo isso que eu citei aqui. Eu convido você a orar comigo neste momento. Pai Celeste, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor deixou a Tua palavra escrita para nós, para que nós sejamos libertos, Deus, de tudo aquilo que nos prende a este mundo, para que nós sejamos libertos de tudo aquilo que nos afasta de Ti, de tudo aquilo que nos impede de alcançar a salvação e de recebermos das Tuas mãos a coroa da vitória, Deus. Rogamos ao Senhor, ó Deus, a libertação, ó Deus, o conhecimento da verdade, que o Teu Espírito Santo nos guia toda a verdade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo guie esta pessoa que assistiu esse estudo através desse vídeo. Que essa pessoa seja verdadeiramente livre em nome de Jesus Cristo, Pai. Esta é a nossa oração. Amém. Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida. E se essa mensagem foi boa para você, compartilhe essa mensagem com alguém que você acha que precisa ouvir esta mensagem. Deus abençoe você e até o próximo estudo, se Deus quiser.